Querido Senhor, obrigado porque nós podemos estar juntos e estudar, e mesmo no mundo que está num lugar bem escuro, com as dores que nós sentimos, com as dificuldades que algumas das verdades são de ouvir, como mostra os nossos defeitos de caráter, em tudo isso a gente consegue sentir um pouco o gosto do céu. A gente espera pela eternidade e tem esperança de aprender mais e mais, estudar juntamente com as pessoas que nós amamos, mas que não estão conosco hoje à noite. Oro que o Senhor esteja conosco, que nos guie ao considerarmos as tuas mensagens para esse tempo, e nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou num tempo tão escuro da história da Terra, sem nenhuma guia, sem nenhuma luz que possa guiar diante dos nossos pés. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A semana passada nós falamos da complexidade da história. Eu tentei ilustrar um pouco mais e enfatizar como o mais simples é bonito e como importa, onde nós dizemos que não existe nada de errado com isso, mas que pode ser distorcido. E nós voltamos atrás ao Israel antigo, que é a única história bíblica que nós temos para nos mostrar com o que se parece o sucesso. E foi essa profecia simples dada pelo Espírito Santo ao pai de João Batista que o coloca diante de uma falha, porque parece tão simples e tão claro. Mas é realmente uma lição para o Adventismo nos dias de hoje. Nós entramos em pensamentos diferentes e depois disso falamos sobre Daniel 11:41, mas eu acho que isso é um campo novo e um pouco mais problemático do que uma simplificação poderia fazer com isso. Então eu não quero voltar a Daniel 11:41. Fora daquilo onde nós estávamos indo a semana passada, será que surgiu alguma pergunta durante a semana? Alguma coisa que você possa ter pensado e que não chegou a perguntar? Ou que surgiu durante a semana relacionado com o que nós estamos falando? Eu gostaria de dar a alguém a oportunidade. Tudo bem? Então, esse movimento, podemos argumentar que era da extrema-direita e passou a ser da extrema-esquerda. Na história de 2018, 2019, e o que causou isso? O que nos levou da extrema-direita para a extrema-esquerda? Eu vejo uma mão levantada aqui. Quem levantou a mão? Perdão se eu não consigo pronunciar bem os nomes. Eu não estarei ofendida se você quiser me corrigir de cada vez que eu pronunciar seu nome. Eu aceito a correção e gostaria de aprender. Você levantou a mão? Algo que você queira comentar? O que eu vou fazer é nos levar para trás, onde a gente parou, e continuar desse ponto. Então, eu gostaria de ouvir o que você tem para dizer. Se você quiser falar, sinta-se à vontade. Oi, conseguem me ouvir? Sim. Gostaria de entender uma breve visão sobre a esquerda e a direita, de onde nós estamos entre esses dois. O entendimento
do nosso posicionamento como movimento. Então, você quer dizer, hoje nos encontramos hoje? Sim. Tempo presente. Você não estava conosco no início desses estudos, mas o que nós entendemos é que esses vídeos não foram filmados no início. Isso era onde nós estávamos de 1989 a 2019, mas em 2019, por causa do clamor à meia-noite e as mensagens associadas a isso, nós fomos daqui para esse espectro político da extrema esquerda. Eu não defini ainda exatamente onde nós estamos, porque eu não acho que é assim tão simples dizer que nós estamos aqui na extrema esquerda ou aqui, porque eu não tenho certeza se nós realmente sabemos o que isso quer dizer, a diferença de um para o outro. Mas nós vamos entrar numa discussão sobre a extrema esquerda, destrinchar isso e as perspectivas que tem a extrema esquerda e também alguns dos problemas que existem. Então, hoje nós estamos aqui por causa da mensagem profética que nós entendemos em 2018 e 2019. E nós estamos listando as mensagens proféticas-chave que nos levaram da extrema direita à extrema esquerda. Então, talvez haja mais, pode ser uma lista até incorreta, ou uma lista, na verdade, muito simplista. Mas existem alguns pontos proféticos, talvez uns 4, que fizeram com que a gente fizesse essa mudança. Nós falamos de 2, e a voltar agora para esse tópico nessa aula, eu gostaria que nós listássemos os outros 2. Então, os primeiros 2 são entender a história da nossa linha de reforma de 1989 e o que nos levou a 1989. Se você está nos outros nossos estudos, eu acho que Raymond Stanton tem explicado a história da maioria moral e o nosso entendimento sobre isso, e essa mudança da extrema direita para a extrema esquerda. E eu acho que o Graham também vai falar em algumas apresentações sobre Pirro e Ipsos. Essa história grega que está, na verdade, escondida em Daniel 8:8, que também nos ajudou a entender a eleição de 2016 e muito da nossa política no dia de hoje. Então, nós listamos esses 4 pontos que nos moveram de extrema direita para a esquerda. 4 pontos que estavam imbuídos na mensagem de 2018. Então, para responder diretamente a sua pergunta, como movimento estamos aqui. Eu acho que, na verdade, isso é muito mais complicado, mas nós vamos falar mais sobre essa extrema esquerda. Será que isso, então, responde a você de forma satisfatória? Sim, à medida que a gente avançar, eu acho que eu vou entender mais claramente. Sim, faz sentido. Pode levar algum tempo a processar? Sim, com certeza. Por isso que isso foi ensinado em 2018 e nós ainda estamos falando sobre isso em 2022. Então você não está sozinho, mas se tiver perguntas ou pensamentos, sinta-se à vontade para falar novamente, por favor. Obrigada. Então, nós cobrimos esses 2 pontos, a história, a maioria moral, Pirro e Ipso. Alguém teve pensamento sobre os outros 2? Josephine, você está com a mão levantada? Perdão, eu levantei a mão para a pergunta anterior e eu ainda não pensei sobre isso. Me dê alguns minutos para eu pensar. Tudo bem. Você pode perguntar a pergunta original se você ainda quiser. Eu iria responder, mas eu acho que você já respondeu bem. Então, eu vou apenas escutar.
Eu ia gostar de ouvir a sua resposta. Não, eu gosto mais de ouvir você. Eu vou discordar de forma bem respeitosa. Então, esses foram os dois que não foram diretamente ensinados em 2018, parcialmente por causa dessa resistência, porque as pessoas estavam resistindo lá no Arkansas. Algum pensamento sobre o terceiro e o quarto ponto? Lynn? Eu vou arriscar. Será que foi Atos 27, onde você começou a ensinar e começou a ver as linhas corporativas? Na verdade, as estruturas das linhas. Eu não tenho certeza da palavra que você usou. Você tinha a igreja e as linhas de igreja e Estado, como os adventistas e a linha do Estado, os Estados Unidos. Talvez isso não seja a pergunta, a resposta certa, na verdade. Eu não tenho certeza se em Atos 27 nós conseguíamos ter uma justificação para a extrema esquerda. Estou tentando lembrar o início. Da linha de Atos 27, tal como mostra o navio se desviando. Não entra, na verdade, no assunto de racismo, nem qual era o problema político para os mileritas. Então, eu não acho que isso te levaria para lá. Então, outra coisa que eu poderia pensar seria quando nós olhamos para as presidências e começamos a entender Abraham Lincoln, e que não foi necessariamente algo positivo como nós pensávamos. Nós vimos a influência dos republicanos, democratas, a esquerda e a direita. Esses são os meus pensamentos, mas eu estou aberta a ouvir a resposta correta. Eu acho que tudo isso veio mais tarde, tipo 2020. Se nós falamos de Abraham Lincoln, nós criticamos a extrema esquerda, que é precisamente para onde nós fomos. Então isso nos levaria de volta para cá. Eu gostaria que não respondêssemos no chat, mas que levantássemos a mão para responder de forma verbal. Molly, será que você pode ativar o seu microfone? Eu acho que eu vou gostar da sua resposta. Quais são os seus pensamentos? Eu estou pensando em duas fontes de informação. Quando você criou o estudo de Atos 27. Eu vou sugerir que duas fontes de informação podem ser atado aqui, π e y. O terceiro e o quarto, talvez. Então, se nós fôssemos olhar para a nossa linha de reforma, talvez. Nós vamos fazer os sacerdotes. Que marco-chave você ia associar a duas fontes de informação? Algum pensamento, Molly? Você tem algum marco-chave? Onde você pode dizer, é aqui que eu vejo duas fontes. 2014 e 2019, talvez? Sim. Mas eu vou sugerir antes disso. Porque você está vendo as duas fontes
em conflito aí, mas aqui seria a lei dominical. E eu sugiro que você precisa ver os dois lados antes de você chegar à lei dominical. Então, 2012. Por que 2012? Porque a Ansiedade começou a se opor à mensagem de marcação de tempo. Eu acho que você está indo para o interno e tudo bem. Mas se você fosse considerar o interno, ou o externo, perdão. Se você considerar isso de informação externa, duas fontes de informação externa. Talvez o 11 de setembro? Por que 11 de setembro? Conflito do Islã? Quando eles entram na cena? Nós sim vemos uma divisão aí. Se é CNN e a Fox. Quando foi criada a CNN? Se nós somos para um ponto de inserção. Qual foi o início da CNN? O oposto, perdão. CNN e a Fox, certo? Sim, certo. Quando foi criada a Fox? 1989? Um pouco depois. Foi criada em 96. Então, você nos leva para duas fontes de informação. Você fala da CNN e eu disse, se você vai falar da CNN, então pense do oposto. Porque são duas fontes, que é o CNN, e precisamos então pensar da Fox. E quando é que essas fontes de informação foram criadas? Elas são criadas em 96, junto com outros. Então, se nós vamos falar de fontes de informação, dois lados numa guerra de informação, de uma cultura social, onde nós vemos o ponto de inserção em 1996. E eu sei que você consegue ver facetas disso nos próximos marcos, porque existem catalisadores, claro, de 1989, mas existem esses dois lados formalizados em 1996, que é o protótipo da formalização nessa mensagem, porque é quando é criada a revista do Tempo do Fim. Tudo bem, Molly? Sim, faz sentido. Então, o primeiro desses outros dois eu gostaria de colocar o entendimento de 1996, porque o nosso correto antes de 2018, sim, era a formalização e o foco no interno. Nós temos a revista do Tempo do Fim, temos Daniel 11, 40 a 45, temos as linhas de reforma, tudo isso se formalizando. Mas o que nós precisávamos ver no período de tempo do clamor da meia-noite era o que também estava sendo formalizado, que eram esses dois poderes influenciadores externos de fontes de informação que vão se tomar sentidos opostos numa guerra cultural. E a lei dominical passada e futura está centrada nessa guerra cultural.
Então, por isso que entender 1996 e essas duas fontes foi uma parte integral dessa mudança da extrema-direita para a esquerda. Porque se nós temos problemas com a maioria moral do Partido Republicano e sabemos que Clinton deveria ter ganho a eleição de 2016 pela Batalha de Ipsos, você sabe, então, de 1996, qual é a fonte correta e você sabe qual é o lado errado em 1996. Porque a Fox era quem falava por Trump e ele é Demétrio na Batalha de Ipsos. E Trump é apoiado por Jerry Falwell, quem criou essa maioria moral. Então, 1996, entendendo o externo, a formalização de duas fontes vai conectar a Ipsos, que vai se conectar com o entender a maioria moral para nos mostrar porque que não só Donald Trump precisa ser compreendido como uma fonte errada, mas também fontes jornalísticas que são conservadores e falam por Trump e que também são bastante perigosos. Então, eu espero que a gente consiga ver como esses pontos se conectam. 1996, a formalização da revista do Tempo do Fim, mas também quando você tem uma mensagem verdadeira se formalizando, você tem uma oposição. Eu vi muitas mãos levantadas. Será que vocês queriam apenas sugerir sobre para onde estávamos indo? Será que as perguntas foram respondidas? Porque eu não vou voltar a quem levantar a mão se esses últimos minutos não responderam as perguntas. Levantem a mão de novo, por favor. Brandon. Eu consigo ver a lógica com o que o Molly estava dizendo e como você trouxe isso. Eu tive um outro pensamento. O meu pensamento foi sobre o que me convenceu a também fazer essa mudança. Eu lembrei que eu olhei para os estudos que você fez de Em Deus Confiamos e sobre Deus. E nós traçamos a guerra civil e como eles colocavam o Em Deus Confiamos nas moedas. Nós traçamos isso até o que nós vemos hoje. E disso nós conseguimos ver quem eram os bons e os maus. Então, isso também me fez fazer essa mudança. Não sei se era isso, mas eu estou falando que me ajudou a fazer essa mudança. Foi mais um outro ponto que me ajudou a mudar. Mas isso talvez seja similar à maioria moral. O que eu acho que talvez entendeu é que nós entendemos a maioria moral e depois isso explodiu. Será que faz sentido? Nós entendemos 79 a 89 e depois conectamos tudo isso a Billy Graham, a 1888, a 73, a 78. E esses pontos rapidamente foram se expandindo. Então, eu acho que sim, isso está certo. Com essa lista aqui, se nós trouxéssemos para 2019 e colocássemos os pontos, fôssemos listar, eu acho que iria crescer. Eu acho que eu restringi um pouco isso a 2018 em si, porque em 2009 isso expandiu. E a nossa posição só tem aumentado cada vez mais forte. Mas eu concordo. Alguém tem mais algum ponto em relação a esse ponto número 3? Josephine? Eu não sei se eu tenho algum ponto em relação ao número 3, mas se você puder clarificar o ponto de Demétrio e Trump, eu não consigo fazer a conexão no momento. Eu sei que Trump é um ditador,
Mas o Demétrio, como é que isso conecta com o Trump? Graham, você se sente confortável ao responder à pergunta da Josephine? Se não, eu posso responder, mas se você gostasse de responder, porque eu acho que o Graham tem estudado sobre isso. Eu sei da batalha de Ipso, mas eu estou com um pouco de dificuldade. Eu sei que ele foi derrotado na batalha de Ipso, quando seus cavalos... Eu não sei, na verdade, onde eu estou errando. Eu posso tentar em 2 minutos responder. Então, o Antígono e o seu filho Demétrio lutaram contra os aliados de Licímaco, Seleuco e Cassandro. O Antígono e o Demétrio estavam do mesmo lado, lutando contra esses 3 aliados. O Demétrio foi apoiado por Pirro. Pirro era o rei do sul naquele tempo. E nós fazemos uma aplicação disso. E o nome de Antígono significa como o antepassado. E nós alinhamos o Antígono com a Hillary Clinton. E alinhamos Demétrio com o Donald Trump. Donald Trump é assistido pelo rei do sul, então. Entendo. Terminou, Graham? Sim, agora eu consegui entender. Por um minuto a minha mente bloqueou, mas sim, eu entendo o que ele está explicando. Muito obrigada, isso realmente me esclareceu, eu consegui entender, obrigada. Obrigada, Graham. Eu acho que o Graham vai nos literar nesses estudos sobre Ipso. Então a gente vai ter uma história mais profunda sobre isso e a aplicação. Mas se isso foi satisfatório por enquanto, então isso realmente é muito bom. Eu não sei como é que eu esqueci, porque eu tenho estudado isso, mas por um momento aí, isso escapou da minha mente. Obrigada. Estou feliz. Eu conheço bem esse sentimento. Então, nós temos a história da maioria moral, vendo o protestantismo evangélico se unir com um partido político específico. Vemos como em 2016, parte dessa união, mas particularmente aquilo que acontece no Partido Republicano em si, a eleição de Donald Trump e como devemos entender isso, parcialmente por causa do nosso entendimento de Daniel 8:8 e como esse verso explodiu. Depois entendemos que existem esses 2 lados com fontes de informação, novas fontes que precisam ser peneiradas com cuidado. Também conectadas à formalização dessa mensagem no mesmo ano, com o mesmo marco. 1996, a Fox, isso também pode ser expandido em 1996, sendo um ano pesado de informação. Se todos estão bem com o 3º ponto, vamos para o 4º ponto. Eu acho que é o ponto que talvez não foi ensinado em setembro de 2018, mas em dezembro. Se eu lembro disso corretamente. Porque muito já aconteceu desde então.
Ainda conectado a duas fontes de informação. É esse terceiro ponto, mas conectado com o quarto, que se torna ainda mais forte. Algum pensamento? Uma dica. O que aconteceu em 1996, será que só afeta os sacerdotes? CNN, a Fox. Será que é apenas o primeiro grupo que é afetado com essas fontes? Eu vou ter que escolher alguém, então. Greg. Não tenho nada em mente, na verdade. Será que foi só eu e você que fomos afetados com a diferente perspectiva da CNN e a Fox? Eu acho que não, acho que todos no mundo. Então, o que você quer chamar isso? Levitas e netineus? Então, levitas e netineus também são afetados por 1996 e essas duas fontes de informação. Como é que isso faz com que isso seja um ponto ainda mais forte? Porque se nós só disséssemos 1996, duas fontes, isso afeta você, isso afeta a mim, mas se nós dizemos que isso afeta o netineu, como é que isso se torna um ponto ainda mais forte dessa mudança da direita para a esquerda? Como é importante a gente acertar na nossa política. Brody. Ela não pode entrar porque eu tô com a internet dela. O Greg está pedindo para eu te avisar que ele está sem internet. Ray. Será que é porque se a gente entende que Deus usa essas fontes para ensinar outras pessoas, a gente pode ver por consequência o que eles estão aprendendo deve ser a mesma coisa que nós estamos aprendendo? Talvez eu tenha isso ao contrário. Vamos pegar num deles. Esse seria o primeiro grupo. Vamos falar sobre o mundo. 1989. Sem problema. Linha dos netineus. Onde é a lei dominical para os netineus? Quando é a colheita? Quando nós dizemos para eles saírem. Colheita. A saída, que a gente chama de autoclamor. Então, nós temos aqui a lei dominical. Daniel 12:1, isso seria a linha dos netineus. Raymond.
Perdão, eu errei aqui. Eu sempre reverto para a linha dos 144 mil. Raymond, você pode falar do seu ponto novamente? Eu não tenho certeza se eu estou certo, mas a forma que eu estou pensando, se a gente consegue ver Deus ensinando, então, ainda que a gente ainda deve conseguir ver o que eles estão aprendendo e tem que ser o mesmo que nós aprendemos e estamos aprendendo. Então, eles estão aprendendo o que eu e você não estamos ensinando para eles. Sim, Deus está ensinando de forma independente de nós. Quando nós começamos a ensinar para eles? Logo 2021, talvez? Não, perdão, isso é, na verdade, os levitas. Então, na lei dominical, sim. Eu vou concordar com isso. Se nós ensinássemos antes, não íamos esperar até aqui para nós dizermos saiam. Aqui é quando a pedra, na verdade, vai atingir a estátua e as pessoas têm que sair de Babilônia. Então, se nós estivéssemos ensinando aqui, nós daríamos o clamor aqui e diríamos, saiam do quê? Só podemos dizer que a Babilônia caiu uma vez que a gente vira essa queda. Então, se aqui é a colheita, depois nós temos o arar, temos a chuva temporária, a chuva serôdia, e você diz que a gente não vai arar, que a gente não vai dar a chuva temporária nem a serôdia. Então, se nós não vamos fazer isso, quem vai? Eu diria Deus através de eventos externos. Então, Deus através de eventos externos. Nós temos um evento externo. Temos Putin, que vai invadir a Ucrânia. Então, Putin ataca a Ucrânia. E nós temos a CNN dizendo isso é horrível. E temos a Fox que diz, que gênio. Quem não iria querer expandir seu império? Então temos a CNN e a Fox. Um evento externo onde nós temos duas perspectivas diferentes. E o que você está dizendo é que os netineus, o mundo, é assim que eles estão sendo ensinados. Ou de uma fonte ou de outra. Ou de forma positiva ou negativa. Tudo bem? Você gostaria de expandir mais nesse pensamento? Discordar comigo, talvez? A única coisa que eu acho que eu poderia adicionar é que quando isso foi ensinado, eu entendi o porquê que a gente não faz o evangelismo público. Quando isso começou a ser ensinado, antes disso eu não entendia. Certo. E é bom que antes de 2019 a gente não fez evangelismo público, teria sido uma bagunça. Então sim, nós os chamamos aqui porque antes disso tem tudo a ver com o adventismo. Esse seria qual marco para Israel antigo? Josephine.
O que é isso para Israel antigo? Não temos, não 1844, estamos falando de Israel antigo, não moderno. Será que o ano 70? A lei dominical do nosso período de tempo? Não. Seria antes disso. Pense do passo a passo desse trabalho, porque isso é quando nós dizemos que não podemos ir. Será que é o Pentecoste? Para quem os discípulos foram no Pentecoste? Foram para a Judeia, para os judeus? Então você tem os discípulos, depois eles voltam para os judeus. Para onde eles não eram permitidos ir? Aos gentios? Então não eram permitidos ir aos gentios. Então, primeiro Deus vai ensinar aos discípulos, depois eles são permitidos a voltar à nação judaica e dar aos judeus uma segunda chance. Tudo isso tem que acontecer antes de eles serem permitidos a ir para os gentios. Faz sentido? Então, se a gente vai para a lei dominical, Daniel 11:41, onde você ia colocar isso para Israel antigo? Talvez a colheita dos judeus. Se a gente for colher os judeus aqui, quem nós vamos colher aqui? Depois de fechar a porta da graça. Isso é Daniel 12:1. Tempo de angústia. Se a gente não chama as pessoas a sair de Babilônia até o tempo de angústia? A gente chama antes, não é verdade? Onde antes? No alto clamor? Então vamos chamar pessoas, chamar quem? Quem nós vamos chamar? Você tem 3 opções. Os judeus foram chamados, não os judeus, os levitas sendo chamados. Então aqui seriam chamados levitas. Na lei dominical, estamos chamando eles a sair. Então você diria que isso aqui é o Pentecoste. E é aqui que a gente vai para os gentios? O mundo que se une a nós e aos levitas, será? O que é Daniel 12:1? O que acontece aí? Isso aqui é 22 de outubro, o que acontece então? Você quer dizer a verdade que acontece em 22 de outubro? Cristo indo para o lugar santíssimo? Que nós associamos
com 22 de outubro é uma porta se fechando, um juízo. Você tem uma porta fechada, um julgamento como nunca houve. E ninguém pode entrar nesse período de tempo. Então significa que tem que ser antes da porta se fechar. Tem que ser antes. Faz sentido? O nosso modelo antigo, onde Jesus ia voltar na história de 1888, onde nós íamos fugir para as montanhas. A menos que você saia gritando, você não pode chamar as pessoas a sair da Babilônia se nós estamos fisicamente fugindo. Porque isso seria sobrevivência, na verdade. Nós não podemos trabalhar se estivermos nos escondendo. Então, se estamos nos escondendo aqui, temos que trabalhar antes disso. Temos que fazer todo o nosso trabalho antes, tudo bem? Sim, ficou claro. Às vezes a gente sabe essas coisas, mas quando a gente... Acho que às vezes eu fico nervosa. Por isso que interação é muito mais fácil de aprender do que apenas ser dito algo. É uma forma muito melhor de dialogar. Não pense que tempo ou exercitar isso é perdido. Isso é bom para todos nós. Então, o nosso trabalho é feito aqui. E aconteceu para o final de Israel antigo em 3 passos. Primeiro os discípulos, depois o Pentecoste. Depois, no Pentecoste, eles voltaram atrás à nação judaica. Ainda não eram permitidos ir para os gentios até aqui. Quando foram permitidos ir aos gentios? Depois dos judeus serem testados, se juntarem a eles e levarem a mensagem? Ou quando o caminho se abriu? Sim, isso foi um período de tempo. Período de tempo deles fazendo esse trabalho. Mas normalmente nós associamos um evento a esse mar. Quando a porta se fecha para a nação judaica como instituição, eu sei que você está olhando para Atos 27, onde essencialmente é o naufrágio para a nação judaica. Estaríamos chamando a isso a lei dominical, porque isso é um naufrágio. E eles vão te falar para a igreja, para falar com o mundo. Então, eu estou pensando se conseguimos associar um evento com esse mar. Um dia, um evento, você tem algum pensamento em relação a isso? Se não tiver, tudo bem. Você já tem a estrutura e o conceito. Talvez outra pessoa consiga dar a resposta. Tudo bem. Depois eu volto para você para ver se você entendeu. Daqui a pouco eu volto até você então. Rachel. Talvez o apedrejamento de Estevão. Eu te ouvi, Josephine. O ano 34, certo? É assim que eu fico quando eu estou fazendo a linha dos NetNews. Mas até aqui, tudo bem? Vocês conseguem ver os paralelos com a lei dominical. Eu sim conheço isso muito bem. Mas eu estava um pouco perdida na minha mente. A importância é de quando vemos tudo isso e se conecta. Porque parece que a razão pela qual eu passei por isso é porque ainda parece extremo dizer que nós não estamos fazendo evangelismo público. Parece
um conceito estrangeiro. E eu quero que a gente relembre que, embora pareça extremo, isso é o mesmo modelo que Deus usou no final de Israel antigo, na história do primeiro advento. Jesus não veio e foi logo para os gentios, ou encorajou isso de todo. Eles foram proibidos de fazer esse trabalho até que ele tivesse uma oportunidade de desenhar, construir um movimento da sua igreja e criar uma nova igreja. E isso é a mesma coisa que está acontecendo na história de Israel, no final da história de Israel moderno. Primeiro a igreja, depois o mundo. Então, se nós não somos permitidos a ir ao mundo até a lei dominical, tal como os discípulos não eram permitidos a ir aos gentios até o apedrejamento de Estevão, e isso aqui é sua colheita, voltando ao modelo da agricultura, então eles têm que ser arados, ter a chuva temporária, a chuva serôdia caindo, tudo antes de eles serem colhidos. E, Ray, foi você que nos levou até essa linha de reforma? Será que eu posso fazer uma pergunta relacionada a isso? Essa semana eu fui questionada por que o seu movimento... Alguém me perguntou por que o seu movimento esconde toda essa informação que vocês têm? Por que vocês não estão publicamente compartilhando isso? E eu estava dizendo a eles sobre esse passo a passo, os discípulos aos judeus, depois os judeus, as nações, e nós dissemos que nós não estamos escondendo nada, isso está na internet. E assim eu mesma conheci o movimento por causa da internet. Será que isso faz sentido? Quando eles dizem ou questionam por que nós estamos nos escondendo, e a minha resposta foi que basicamente aquilo que você está ensinando agora, dos discípulos para os judeus, depois para a nação judaica e depois para os gentios ou netineus, né? Mas a pergunta foi por que o seu movimento está se escondendo se vocês têm todas essas informações? Por que vocês estão escondendo? Eu acho que nós não estamos, e eu disse, nós temos isso tudo na internet. E eles me perguntaram, de onde você tira a sua informação? Será que os seus líderes estão dando essa informação? Deus está dando essa informação que vocês têm? E eu disse, eu tinha essa mesma pergunta em mente. Quando primeiro eu me deparei com essa informação, questionando de onde vem todo esse conhecimento que eu não aprendi antes. E agora estou com a oportunidade de aprender isso. E não demorou para que eu conseguisse entender essa verdade. E quando eu me dei conta que isso era verdade, eu não me importei. Eu não me preocupei em questionar, mas eu sabia que Deus estava dando aos líderes essa informação para esse grupo. Então, eu nunca verbalizei essa pergunta na minha mente porque eu estava feliz e contente, estava satisfeita de continuar aprendendo. Mas agora eu estou sendo questionada dessa mesma pergunta que eu pensei há algum tempo atrás. E já que você está explicando sobre isso, eu queria perguntar, será que a minha resposta que eu dei a essas pessoas foi boa? Será que ela foi satisfatória por enquanto? Ela tem que seguir esse tipo de padrão? Eu acho interessante que as mesmas pessoas estão fazendo essas perguntas, são as mesmas pessoas que dizem que Deus não muda. Então, Deus preferiu há uns 4.000 anos atrás, a liderança masculina, e as pessoas dizem, Deus não muda. E eles teriam que ir para Israel antigo e ver o que Deus fez. E considerar se eles devem ou não questionar aos discípulos, perguntar a Lucas ou Pedro e dizer, por que vocês estão escondendo isso dos discípulos no ano 32 ou ano 33? Eu não acho que a nossa mensagem está escondida. Eu concordo com a sua resposta. Existem pessoas nesse movimento que vieram diretas do mundo, não
do Adventismo, e elas não foram rejeitadas. Nós acolhemos bem essas pessoas, as batizamos. Então, não é que a gente deliberadamente está estudando, mas existem complexidades, tal como existiram para o final de Israel Antigo. Desde 1989 até 2019, os sacerdotes, o movimento não tem um bom entendimento da verdade por si só. Eles precisam saber que mensagem eles têm que trazer. Seria como os discípulos ensinar os romanos, enquanto eles ainda achavam que a nação romana ia ser derrubada. Se eles fossem para um centurião romano e dissessem, vocês não sabem que nós temos um rei que vai destruir todo o seu império, isso poderia ter causado alguns problemas para eles mais tarde. Então, sair para o mundo em 2016, 2017 e não entender claramente o que estava acontecendo politicamente, domesticamente também nos Estados Unidos, externamente com as suas políticas, isso não teria ajudado muitas pessoas. A mensagem precisava ser corrigida para nós. 2019 a 2021 é o tempo de angústia para os sacerdotes. É um período de tempo onde existem muitas complexidades e vários problemas, eu posso dizer de forma tão simples. Como 144 mil ainda estão preparando a sua mensagem para dar esse alto clamor. E isso tem acontecido na história de 2019 a 2021 também. Então, eu acho que as suas respostas estão corretas. É uma questão de que se eles querem dizer que Deus nunca muda e que essa é a metodologia que eles querem abordar a Escritura, então eles deveriam ler todo o Novo Testamento e ser consistentes, eu acho. Eu não acho que os discípulos iriam dizer que estão necessariamente escondendo, mas que o trabalho tem que ser feito de forma decente e em ordem, porque é um trabalho tão sério quanto esse. Um dos pontos que eu ensinei em janeiro de 2021 e que eu disse que esse ensinamento de feminismo radical começou particularmente em janeiro foi porque essa mudança para os netineus de liderança acontece aqui. Então, quem quer que esteja ensinando os netineus chegam a esse ponto aqui e nós deveríamos começar a ver que existem problemas sérios com a liderança do mundo, com as vozes que eles estão ouvindo. Nós sabemos que nós estamos fazendo esse trabalho de colheita e nenhuma fonte externa consegue fazer isso. Por isso que é importante a gente ver os problemas na extrema esquerda também. A extrema esquerda, embora pareça boa em 2019, ela não é capaz de fazer esse trabalho, porque eles têm problemas endêmicos. Então, é realmente muito importante o trabalho que esse movimento faz. Ninguém se junta a esse movimento como um pré-feminista radical. Talvez existam alguns, mas a maioria não vai ser assim. Nós temos muito que ensinar ainda. Mas tudo feito de forma decente. Os discípulos primeiro tinham que entender bem a sua mensagem sobre do nascimento de Cristo até ao Pentecoste, e depois do Pentecoste em diante. E não era que os discípulos tinham esse grande ensinamento depois do Pentecoste, mas foi a sua primeira tarefa era ir para a igreja, que é o nosso trabalho agora. E tal como os discípulos, a mensagem, ela está empacotada. Ela foi empacotada quando nós entendemos o LGBT e o feminismo radical. Esse pacote está completo, mas o nosso primeiro trabalho vai ser para a igreja. Só depois é que nós podemos ter esse avanço no trabalho na lei dominical. Tudo bem até aqui, Josefina? Eu sei que algumas dessas respostas não eram necessariamente o que você iria responder para essas pessoas, mas será que isso faz sentido? Será que isso te ajudou de alguma forma? Josephine? Você ainda está aí?
Sim, isso está bem claro. Peço perdão se eu te desviei um pouco, mas eu tinha que questionar porque você estava fazendo esses pontos que eu estava tentando explicar essa última semana. Em defesa do fato de que nós não estamos nos escondendo. Eu não sabia mais daquilo que eu expliquei, mas isso fez bastante sentido para mim. Para mencionar dessa forma, seria como uma ordem, uma lista de prioridades. Os sacerdotes precisam ser treinados. Eu não podia dizer para essas pessoas que nós somos os sacerdotes. Eu não queria dizer isso. Eu apenas disse que nós não estávamos escondendo, que o movimento não está escondendo nada. Porque na internet, se você estiver procurando, você vai encontrar a mensagem tal como eu encontrei. Eu sugiro que você os leve de volta para os evangelhos ou livros de Atos. Você não precisa usar esse tipo de frase que talvez eles não entendam de sacerdotes, levitas e netideus. Certo. Porque isso realmente não fará sentido. Mas se eles realmente conseguirem enxergar nos evangelhos e no livro de Atos, eles conseguem ver que Deus trabalha de forma sistemática. Muito obrigada. Eu agradeço. Eu vou escutar o vídeo novamente também. Sem problema, foi um bom ponto de abordagem. Então, a história, maioria moral, Pirro, a Batalha de Ipsos, 1996, a formalização da mensagem. Mas isso porque as pessoas têm uma resistência a essas duas fontes de informação em dezembro de 2018, particularmente a linha dos netineus. Se você quiser colocar isso de outra forma, seria a ordem das linhas de reforma. Que o movimento deveria estar familiarizado com esse conceito no final de 2018, que foi o fundamento fundamental, fundação fundamental. Então, eram esses os pontos que eu tinha em mente. Todo mundo bem até aqui? Estamos todos bem com isso? E como esses pontos estão interconectados. No final de entender tudo isso na história de 2018, era impossível justificar essa posição aqui. Era necessário a gente mudar para o Partido Democrata, pelo menos politicamente. E conectar com esse partido as nossas fontes de informação que caracterizam esses dois lados. Então, eu vou pegar novamente em alguém, Brandon. Então, eu gostaria que você explicasse o que seria ser de extrema-direita, o que eles apoiam e o que a extrema-esquerda apoia. Se nós, ao fazermos isso, eu gostaria que a gente tentasse não responder de forma pré-concebida. Alguém que já tem uma posição política e não gosta do outro lado. Gostaria que a gente respondesse a isso de forma um pouco mais neutra. De um ponto de vista que eu acho que seria mais certo descrever ambos os lados. Você pode escolher ou começar pela extrema esquerda ou extrema direita, não importa. Em relação à extrema direita, eu diria que eles estão preocupados com a moralidade tal como eles interpretam no país. Eu acho que você já escreveu isso aí, acho. Gostaria de ignorar um pouquinho esses no momento, mas não tenha medo de repetir.
They generally have a biblical Eles geralmente têm um entendimento bíblico, uma fundação bíblica, onde eles se apoiam e tudo vem daí. Então, não importa para que área eles estão olhando, ou então você acha que não tem ateus na extrema direita? Acho que sim, com certeza existe. Eu não tenho certeza como caracterizar isso. Eu cheguei a esse ponto nos nossos estudos onde eu me dei conta que dizer que nós fomos de um extremo ao outro não ajudava se a gente não entendesse o que é um lado e o outro, o que eles representam e o que eles apoiam. Então, isso é o que eu gostaria que nós fizéssemos. Nós sabemos que nós mudamos de um lado para o outro. Enquanto você pensa sobre isso, na Takarima, a sua mão está levantada, você tem algum pensamento? Sim. Falando dessa mudança da direita para a esquerda, o que eu consigo pensar é que o que está mudando, essa mudança da direita para a esquerda seria a mentalidade. Então você acha que isso tem a ver com problemas morais? Acho que uma mentalidade moral. Essa mudança de fazer a decisão para ir para a esquerda. Eu acho que existe sim mais informação que ata isso, mas eu não tenho essa informação, se faz sentido. Eu só gostava de entender a imagem maior por causa da mentalidade da extrema direita e usar isso para pular para a extrema esquerda. Então, o que fez com que essa informação mudasse para lá? Eu acho que você cortou aí um pouco. Eu acho que do meu lado cortou aqui. Será que você pode se repetir, por favor? Quando existe uma mudança de caráter da extrema direita para a esquerda, será que existe uma troca de mentalidades? Quando eu digo mentalidade, eu me baseio em informação. Se você olhar para as eleições de 2016 e você olhar para Hillary Clinton, depois você olha para Donald Trump, eles são apenas duas pessoas. E essas duas pessoas representam muito. Muito de como a América se vê, muito de como eles olham para a Rússia, para como eles olham para vidas pretas importam, como eles veem os direitos LGBT, como eles veem a liberdade religiosa. Então, seria esse teste de como a gente vê. Então, na verdade, eu não quero entrar muito na sua pergunta agora. O que nós estamos fazendo é definir o que a extrema-direita apoia e o que apoia a extrema-esquerda. E depois de fazer isso, eu acho que nós estaremos melhor posicionados para discutir sobre a sua pergunta, porque é difícil responder a sua pergunta até que nós realmente mostramos as políticas da direita. Depois nós podemos então dizer, será que nós concordamos com esse lado ou esse? Sim, ok, eu compreendo. Então eu não estou ignorando a sua pergunta.
Então, nós não vamos poder falar disso agora, mas a semana que vem a gente vai conseguir responder. O que eu quero agora é definir ambos os lados antes de entrar nisso. Eu compreendo. Então, Brandon, você já teve algum tempo para pensar sobre isso? Sim, se eu tivesse que olhar para os princípios de cada lado, eu diria que a direita, eles conservam, olham para trás e tentam... Eles olham para trás e tentam preservar aquilo que sempre existiu. Por isso que eles dizem que devem tornar a América grande de novo. Porque eles tentam voltar atrás e servir esses tópicos. Onde eu acho que a esquerda, eles estão interessados em progressão. Ou olhar para frente. Um exemplo seria que a América ainda não obteve a democracia completa e a liberdade que eles precisam para continuar progredindo. Então, um olha para frente para progredir para frente e o outro olha para trás para tentar conservar o que sempre existiu. Então, só nesse ponto, então, nessa fundação, nesses tópicos, quer seja valores tradicionais, tudo tem a ver com esse tipo de metodologia. Então, eu estou ouvindo conservador versus progressivo. Isso são termos políticos. Que você quer dizer que significa conservar versus progressão. Estou ouvindo corretamente? Sim. Se eu tivesse que definir bem rapidamente isso. Se eu tivesse que rotular isso. Talvez outras pessoas tenham outros pensamentos, mas eu estou tentando assim pegar no pensamento principal. Eu acho que isso é um bom lugar para começar. Graham. Depois dos estudos que você fez em 2018, você explicou muito bem quando você usou a frase que as duas fontes de informação distorcem como a gente vê a realidade. E a extrema-direita são mais conservadores. A gente vê um foco onde eles se focam primeiro na América. Será que eu posso chamar isso de nacionalismo? Sim, eu acho que existem vários títulos que a gente poderia dar a isso. Obrigado, Graham. O seu pensamento terminou? É isso que você quer acrescentar? Sim, eu vou deixar outras pessoas falarem. Ok, obrigada. Sim, isso é um componente que eu acho bom acrescentar. Josephine, vamos acrescentar mais um ou dois e continuar a semana que vem. A direita quer impactar as suas morais. As pessoas da extrema-direita querem fazer parte da política. Querem ter as suas morais, impactar o governo. Será que eu posso dizer que isso são valores tradicionais?
Eu acho que você descreveu de forma diferente, mas eu acho que os dois podem ser condensados a isso, numa só frase. Porque quando alguém aqui tem esse valor tradicional, era isso que eles gostariam que impactasse politicamente. Tudo que está ao redor de 2014, o casamento gay. Então, eu vou resumir. Será que você terminou? Sim. Eu vou resumir, então. O que nós fizemos foi acrescentar mais alguns pontos ao que fez a gente ir da direita para a esquerda. A gente tem a história da maioria moral, vendo como o republicanismo e os direitos cristãos se uniram em 10 anos antes da nossa linha de reforma. Isso se seguiu nos eventos, como isso levou para 2016, Ipsos, o Donald Trump e o Reagan e o Farwell representando essa maioria moral. Nós vimos duas fontes de informação externamente, 1996 e a importância, como isso é importante novamente na história de Ipsos, quando nós temos esses dois lados e vimos quão importante tudo isso é para o mundo quando nós os chamamos a sair da Babilônia. E se nós não entendemos esses dois lados e onde as pessoas de Deus devem se posicionar, que esperança nós temos quando formos para o mundo? Eles já estão sendo preparados para a colheita com essas duas fontes externas. Eles respondem a 2016 a Y. Depois nós questionamos, esperem um pouco, o que na verdade mudou? O que significa ir da direita para a esquerda? O que é o ethos da direita e da esquerda? O que eles na verdade apoiam? Vocês deram alguns pensamentos diferentes, progressão versus conservação, e quando a gente quebra disso de forma política para as pessoas, você fala de progressistas e conservadores. E eu acho que isso é uma forma certa de descrever. E depois um pouco mais foi descrito com a extrema-direita, falando dos seus valores tradicionais, e também atando um senso de nacionalismo, que é associado à extrema-direita. Então, quando nós votarmos, nós vamos expandir um pouco mais esses pontos, mas eu quero apenas uma palavra, um título para descrever o que a extrema-direita apoia e uma palavra para descrever o que a extrema-esquerda apoia. Qual é a palavra-chave ou frase-chave que esses dois lados, se eu tiver que dizer, eles estão dispostos a morrer em que base? Mas vamos fazer isso a semana que vem porque estamos sem tempo. Catherine, se vocês tiverem perguntas, aguardem elas até a semana que vem. Então, guardem esses pensamentos e não esqueçam durante a semana. Querido Senhor no céu, nós agradecemos muito pelos estudos e por podermos estar juntos. Agradecemos por onde o Senhor tem nos guiado e até onde nós transitamos. Isso é maravilhoso de ver as pessoas fazer. Eu peço que o Senhor nos dê um sábado abençoado. Agradecemos por esse momento especial. Que o Senhor nos dê concentração, descanso. E esse estudo ter sido uma bênção para nós. Agradecemos por isso. Agradecemos pela comunhão juntos. Que o Senhor também possa estar conosco hoje à noite. Em nome de Jesus oramos. Amém.